Conectado. Conectado. Vamos convidar a Paula. Conectado. Convidou? Uhum. Oi, boa noite. Tudo bom, pessoal? E aí, povo? Oi, nossa convidada maravilhosa já tá aí. Oi! Oi! Estão me vendo e me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá, deixa eu me arrumar aqui que eu quero botar um filtrinho que eu tô com olheiras. Ninguém é obrigado, né? Já que a gente tem. Oi, gente, vamos entrando nossa live sobre saúde mental. Vamos convidar todo mundo. Clica aí no aviãozinho, encaminha para as amigas, para os amigos. Ai, gurias, como é que faz pra fazer isso? Ai, Pra Jesus. Pra botar o quê? Filtro? Pra botar o filtro? Um filtrinho pra tirar minhas olheiras. Peraí, um mais discretinho, não tem? Eu sou muito analfabeta disso, gurias. Oi, Taquinha, Me ajuda. maravilhosa. Esse aqui tá bom? Deixa eu ver. Peraí que a gente tá enviando aqui. Ah, tá. Ah, e já é musa, né? Tá, boba. Ai, gurias, coisa boa tá aqui pra gente bater esse papo. Tô bem feliz. Sim. Deixa eu pegar aqui o Muito bom tá aqui. Tudo bom, roteirinho a da nossa live. Luana? A Lu Ai, tá que aí. legal. Ver os amigos, ver gente conhecida. Coisa boa. Participem, viu? Mandem perguntas, mandem depoimentos, tá? Eu sei que as gurias aí são terapeutizadas. Quero saber quem é Sessão de terapia. Sessão de terapia de graça. Ai, O ai. Pocket. A A Paty. Paty, A minha um cunhada beijo, também, a Paty. Grazi. Grazi. Um O povo tá beijo. entrando, né? Uhum. Então tá, vamos esperar um pouquinho o povo aparecer. Vamos esperar. Mais um minuto. Convidei a Dan. Deixa eu arrumar. A Sakira mandou fazer terapia para lidar com quem não faz terapia e deveria. Isso aí. É isso, real. É sobre isso. Real. Isso é pra gente não enlouquecer, entendeu? Porque viver não é fácil. A gente não deveria ter, né? Mas a gente é isso aí, né? A minha Dinda, maravilhosa. Deixa eu mandar para um povo aqui também. E me pediu. Ah, eu já mandei para uma galera aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pode, Paty. A Paula atende online também. Pode marcar. Ah, mas a Paty é minha amiga, não pode. Ah, a Paty é amiga. Já sabe dos podres. É, aí amigo não dá, né? Amigo, a gente já tem um olhar enviesado aí, não funciona. Oi, o negócio tá Camila. piscando. Camila, Dani. A Dani é minha Dinda. Começa a hora que vocês quiserem, gurias. Vamos deixar o povo entrando. Um beijo pra quem tá chegando. Primeiramente, a gente queria agradecer, né, por tu estar aqui participando da nossa live. A Eu que Paola é a agradeço. pessoa que transformou total minha visão durante a pandemia e eu sou muito grata, né? É difícil, né? Difícil lidar com a pessoinha aqui, mas enfim, muitas transformações. E a gente queria que tu te apresentasse um pouquinho. Vou me apresentar. Primeiro, eu queria te corrigir. A pessoa responsável por transformar a tua vida é tu, né? A gente dá só uma cutucadinha, só um empurrãozinho. Então, vamos lá. Gurias, obrigada pelo convite, assim. Acho super legal a iniciativa da gente poder abrir esse espaço para conversar um pouquinho, né? Teve o Janeiro Branco aí, né? Que é um mês alusão à saúde mental, um mês importante. Da gente poder falar sobre isso, porque todo mês é mês da gente cuidar da saúde mental, mas pra gente ter esses espaços, assim, para poder discutir um pouco mais sobre isso, né? E então quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Paola, sou psicóloga clínica.
Sou professora também, sou mestre em psicologia clínica. Hoje o meu nicho, né, que eu costumo atender é adultos e casais, né? Um pouco de adolescente também, mas trabalho muito com questões de ansiedade, relacionamento, né? Enfim, o que vinha a gente, né, tenta lidar. Eu trabalho com a terapia do esquema, que é a minha abordagem, né, dentro da psicologia. Eu vou explicar um pouquinho disso para vocês depois. Dentro da psicologia, a gente tem algumas abordagens, né, pelas quais a gente vai norteando o nosso olhar, né, não é uma coisa assim solta, aleatória. Então, eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e também em terapia do esquema, que é a abordagem que eu utilizo para né, traçar o meu plano terapêutico com os pacientes. E a ideia, eu acho que hoje é a gente conversar um pouco sobre o que é a tal saúde mental, porque a gente fala, a gente vê em meme, a gente vê um monte de gente falando, e de fato é difícil às vezes definir o que é saúde mental, porque ela é feita de um monte de coisinhas, né? E a gente poder entender o que é, alguns caminhos que a gente pode, quando a gente percebe que as coisas não andam muito bem, né? A terapia é um deles, mas não é o único, né? Então eu acho que hoje a gente vai poder falar um pouco sobre isso, né? E tirar dúvidas também, bater um papo gostoso, descontraído. Vamos lá, vamos lá. Então, eu acho que o mais importante da gente falar é que, como tu falou, a gente sempre fala, faz terapia, faz terapia. Mas a gente não fala por que fazer terapia, né? Por que é tão importante a gente fazer terapia, né? Cuidar da nossa saúde mental através da terapia, né? Então, vamos começar, assim, o que eu pensei da gente começar hoje falando? Do conceito de saúde mental, né? Algumas pessoas têm uma visão, assim, de que ter saúde mental é não ter nenhuma doença mental, né? E a gente se confunde muito com o conceito de saúde física, porque quando a gente está bem fisicamente, saúde significa não ter nenhuma doença, tá funcionando ali rim, pulmão, coração, tudo funcionando direitinho. E eu acho, assim, né, não que eu acho, mas, né, de fato o que é que saúde mental é muito mais complexo do que isso, porque a vida é desafiadora, ela nos coloca à prova o tempo inteiro. Então, quando a gente não tem habilidades socioemocionais para desenvolver, né, lidar com as coisas da vida, a gente começa um processo de adoecimento, que muitas vezes para chegar a desenvolver um transtorno psicológico, uma doença mental, segue um curso silencioso, um caminho, né? Não é do dia para noite, né? Não é do dia para noite. Então, assim, quando a gente olha, né, para nossa realidade hoje, né, pandemia, né, pandêmica, a gente consegue, assim, se deparar com um número alarmante, né, de aumento de casos de diagnósticos mesmo, né, de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Só para vocês terem uma noção, assim, né, o Brasil, ele é o segundo país, em proporção de população, mais deprimido, né? Chega a ser quase 6 milhões de pessoas, né? Aí com depressão, com diagnóstico mesmo, fora aqueles que são subnotificados os casos, né? Sim. Então, e assim, acredito que durante a pandemia tenha aumentado muito. Tanto que esses números, claro, eles estão sempre sendo atualizados, mas leva um tempinho aí para a gente chegar nessas estatísticas mais precisas, né? Mas é um aumento muito grande. E aí, quando a gente fala de ansiedade, então nem se fala, né? Ansiedade, o Brasil, ele é o primeiro lugar, né? No ranking aí de países mais ansiosos. E a gente tem aí uma população principalmente jovem, né? Para vocês entenderem, assim, em termos de números. A ansiedade tem aí 18, quase 19 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, né? Sendo que desses, mais de 10 milhões é uma população muito jovem, até 19 anos. Então, a gente tem um aumento, especialmente nessa geração mais jovem, muito, muito alto, né? E a gente também acaba tendo aí, por consequência, muitas outras, né, consequências sociais em função dos transtornos mentais, né? Uma redução na nossa capacidade produtiva, violência doméstica, né, dependência química. A gente tem muitas consequências a partir do adoecimento das relações, o adoecimento do indivíduo, né? Então, a gente poder falar em saúde mental e a gente poder pensar em tudo, né? Enquanto existir um ser humano, a gente vai lidar com problemas e vai exigir que esse ser humano tenha habilidades para resolver seus problemas, habilidades saudáveis, né? Estratégias saudáveis para resolver os problemas.
E aí é onde entra, né, que a gente estava falando da psicoterapia, que é uma das possibilidades que a gente tem, né, quando se vê num momento difícil, que precisa de uma ajuda, e isso todos nós estamos vulneráveis, né, porque a gente passa por situações desafiadoras, difíceis, e às vezes a gente precisa, né, de alguém que nos ajude a olhar para esses problemas e a mudar um pouquinho o nosso repertório. Aquilo que a gente estava acostumado a fazer talvez não esteja funcionando, né? E quando o indivíduo ele consegue reconhecer isso e buscar ajuda na terapia, é um momento super importante, assim, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer esse reconhecimento de que não tá fácil, de que eu não tô conseguindo lidar, né? Então, como a Takira ainda brincou, né? Fazer terapia para lidar com quem não faz. Porque exato. normalmente a pessoa que a gente tem dificuldade de lidar, ela com certeza tem algum problema que ela não consegue identificar, né? E não consegue procurar ajuda, enfim, ou não quer procurar essa acho que não precisa mesmo, né? É. Tem pessoas ainda tem muito tabu com isso, achando que a terapia é como tu falou, né? É uma doença mais séria, é coisa pra louco, enfim, eu sei isso porque na minha família é assim. Ainda se acredita muito nisso. As pessoas têm... Nossa, eu sou um barulho aqui. As pessoas têm muito essa cultura de terapia é pra gente louca. Terapia não é pra mim. Eu tô bem, tá tudo certo, né? Ou então, gurias, chega na terapia quando assim tá no limite, né? Chega na terapia quando tu já tá adoecido, quando tu já tá com queixa de sintomas, quando tu já tá com um prejuízo grande nas tuas relações, na tua vida, né? E aí eu costumo dizer, né, que psicólogo não é bombeiro, a gente não apaga incêndio. E as pessoas se frustram muito na busca da terapia, porque a gente vive numa sociedade imediatista, então as pessoas querem, né, não querem emagrecer, querem ser emagrecidos, digamos assim, né? Não querem se olhar, querem uma solução rápida, né, que seja uma coisa do dia para noite, e não é assim que funciona. Né? É claro que a gente recorre em muitos momentos, né? Tem uma forte parceria aí com a medicina, que já avançou bastante, né? A psiquiatria. E aí sim, precisa de medicação, e aí é uma solução de combater sintomas, né? Vai tirar aquela dor que o indivíduo vem, né, sentindo. Mas a terapia é uma construção de novos repertórios, de habilidade, de autoconhecimento, é aquela virada de chave para que tu não volte a estar naquele mesmo lugar. Porque daqui a um pouco a gente medica, a gente anestesia e a gente não aprendeu a lidar, porque as relações são as mesmas, os problemas continuam ali, né? Então, tem essa dificuldade também das pessoas terem uma resistência, às vezes, no processo de psicoterapia, porque, de fato, a realidade, e aí eu preciso ser bem clara, assim, né? É oneroso, né? É lento, não é um processo rápido. Eventualmente, claro, né? As soluções, elas vão se dando e cada um vai ter um ritmo de evolução. Né, Jéssica? A gente sabe, né? Que muitas vezes é assim, de 2 meses, né? De um mês para o outro, tu teve uma evolução e aí tu te deu conta, tu fez um insight, mas tudo tem a ver com o nível de investimento que tu tá ali, né? Te colocando para aquele processo de psicoterapia. Né? Eu não gosto de assustar as pessoas, porque às vezes elas vêm com essa expectativa do dia pra noite, mas às vezes elas estão gostando do processo, porque é gostoso fazer terapia. Né? Mas, Paula, quando eu postei aquele meus stories, que a gente até conversou sobre saúde mental, sobre fazer terapia, muita gente veio falar comigo. E me elogiando, me agradecendo, muitas psicólogas agradecendo por desmistificar essa questão da terapia, né? E digo para vocês que fazer terapia, e acredito que a Nath tem o mesmo parecer, que fazer terapia não é fácil, é desconfortante, é doloroso, mas quando tu vira a chave, quando tu entende as transformações e quando tu entende, como tu falou, que a gente é protagonista da nossa história, que só a gente pode fazer por nós, é muito gratificante, é muito transformador. E aí, por isso que eu te falei, parece que, como tu falou, é uma coisa tua, mas parece que não, parece que, tipo, a Paola veio, meteu a mão dentro do cérebro e, tipo, deu um chacoalhão lá, organizou as caixinhas. É muito maravilhoso, assim, é a transformação que acontece na gente, é muito,
muito gratificante, muito maravilhosa. Ô, Jéssica, é super importante esse tipo de relato, assim, né? Acho que tu faz um favor muito grande, né? De dividir contigo a experiência, porque, claro, hoje a gente já tá... Dividir com a gente a experiência, porque hoje a gente já tá num outro momento, assim, onde antigamente, né, o estigma era muito maior sobre terapia. As pessoas tinham vergonha de dizer que faziam terapia, que estavam num processo de autoconhecimento. Hoje a gente, graças a Deus, fala muito mais sobre isso, assim, né? É muito mais aberto, é muito mais amplo. Pessoas como tu se expõem, de, eu faço terapia, muito legal e tal. Então, isso Hoje é muito legal. Hoje a terapia é nova skincare, tá na moda, tá em alta, galera, vamos fazer. Só que isso também faz com que as pessoas, e aí entra aquilo que eu tava falando, né? Cria uma expectativa de milagre. E às vezes eu me preocupo porque as pessoas chegam na terapia, chegam pra mim, né? Agendam a primeira sessão com uma expectativa de, né, uma transformação do dia para noite. Milagre eu não faço, eu sempre digo, né? Milagre eu não faço. E esse processo exige determinação, constância, comprometimento, né? Mas é algo que quando, né, a gente realmente veste aquilo, entende aquilo como necessário, né, se dedica, é transformador dentro das relações, na forma de comunicar, na forma de reconhecer suas emoções, de gerenciar seu estresse, sabe? Isso é um estranhamento que eu gosto de dizer para os pacientes quando estão começando. Quando as pessoas começarem a te notar diferente e até a reclamar disso, opa, é bom sinal, porque está fazendo diferença, tem defeito, né? Porque ninguém vem para ficar igual, a gente vem para se transformar, né? A terapia às vezes tem alguns mitos, assim, né? De que o terapeuta fica passivo no processo, né? Aquela ideia da psicanálise, assim, né? Onde o terapeuta ouve, a gente vai ali só para, né? Só para falar. Outras coisas que eu ouço para que eu vou pagar para ficar ali falando? E, gente, é muito diferente, assim, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É um processo dinâmico, né? Hoje a gente tem, né, abordagens em psicoterapia que são distintas, cada uma delas, né, tem as suas características próprias, né? Muitas vezes, claro, tu vai para um processo de psicanálise, de análise, né? Análise freudiana lá. Ela é um pouco, né, mais passiva do terapeuta, né, e o paciente vai estar ali, né, verbalizando tudo que ele quer, expressando, e vai ser uma técnica de livre associação, mas vão ter outras psicoterapias, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia dos esquemas, que tem toda uma leitura. E a gente vai dividindo isso com o paciente, né, vai fazendo essas intervenções, vai trazendo aquilo que a gente está, né? Não interpretando, porque não é uma questão de interpretação, a gente vai lidar com pensamento, emoção e comportamento, né? E vai percorrer aquele caminho com base nos objetivos de terapia que nós, enquanto dupla terapêutica, né, vamos definindo. E aí a gente vai vendo aquelas evoluções e a gente vai entendendo, e isso é uma característica muito legal, assim, porque partindo da ideia de que a gente desenvolve habilidades, né? A terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas traz como uma ferramenta útil essa apropriação dessas habilidades, né? Então, depois que tu adquire aquilo, tu vai aprender a lidar melhor com os próximos problemas depois de ter alta. Então, ninguém quer ficar escravo de terapia. A gente quer autonomia, a gente quer dar alta para esse paciente, que ele gerencie as suas demandas, né? Então, mas a ideia... a psicóloga fala que vai dar alta, a gente fica tipo que nem cachorro que caiu da mudança. Tipo, sai agora. O que eu vou fazer? E a alta é uma coisa muito combinada também, né? É uma questão assim, quando a gente está conseguindo lidar com as nossas coisas, quando a gente já chegou num nível, né? De investigação, de entendimento, né? Atingiu alguns objetivos, a gente vai avaliar. Né? Se existem novos objetivos, se a gente quer permanecer, porque a terapia, de fato, ela é um momento importante, um momento gostoso de estar ali, de entrar em contato, de pensar, né? Ou se a gente simplesmente atender os objetivos, vai dar um tempo, vai retornar, porque também alta não significa rompimento, né? Significa que naquele momento as coisas, né, se fecharam e que posteriormente a gente pode retomar com outro foco, outro objetivo. Né? Sim. Paula, até eu teve um comentário ali e queria linkar com o nosso assunto, que a gente tu estava mencionando que a terapia é um processo, enfim, pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo.
tem gente que não tem condições financeiras, né? A gente não pode ser hipócrita de achar que todo mundo tem condições, né? E também nos meus stories, quando eu compartilhei, teve esse debate, né? E aí até teve um comentário aqui, acho que da Elisandra, falando que, né, o SUS deveria incentivar o atendimento à saúde mental. E hoje já existe, né? O SUS já faz esse atendimento, né, de forma gratuita. E existem clínicas também que atendem de forma social, né? Aqui em Tramandaí a gente tem o exemplo da Kraus, que eles fazem atendimentos sociais. Existem algumas universidades também, né? Clínicas, escola. Que fazem esse atendimento, né? Então, claro que cada um dentro das suas possibilidades, mas existem alternativas, né? Só para deixar esse link. Isso, eu costumo dizer assim, todo mundo se beneficiaria da terapia, mas nem todo mundo, não é para todo mundo, digamos assim, tá? No que eu falo isso? Não só em relação a valores, porque eu acho que isso tem para todos os bolsos, assim, tem terapeutas em formação, né? Tem as clínicas escola, que são uma baita oportunidade. Eu fiz estágio bastante tempo durante a graduação, e foi super útil, e é uma coisa bem, né, consolidada, é bem legal. Não só pela questão financeira, tá? Mas uma questão de abertura para aquele momento. Às vezes a gente vai para terapia e a gente começa a indicar para todo mundo. Ai, façam terapia, façam terapia. E não é o momento de todo mundo. Né? Então, sempre na primeira sessão, assim, eu gosto de entender se a gente vai vincular, se a gente vai fazer uma boa dupla e se aquele é o momento daquela pessoa fazer terapia. Às vezes, ela não está aberta ainda para o processo. Claro que às vezes ela vai abrindo ao longo da jornada, né? Mas a gente tem que ter uma abertura mínima. Quando vai assim, obrigado, né? Ai, vai lá fazer terapia porque a esposa mandou, né? Ou porque o marido mandou, porque a mãe mandou. É difícil a coisa fluir, funcionar. Tem que ter essa abertura, tem que ter essa disponibilidade. E aí, linkando com o que tu estava falando, né? A coisa do investimento. É um investimento. Infelizmente, né, a clínica privada acaba sendo, assim, elitizada por alguns momentos, assim, né? Justamente porque é um custo. É um custo que, infelizmente, as pessoas nem todo mundo tem essa condição de bancar, de arcar, de manter um processo, né, do início ao fim. Mas é isso, a gente precisa achar alternativas e para além, às vezes, da terapia, porque se fala tanto de terapia, mas tem tantas outras formas de a gente cuidar da saúde mental, de desenvolver habilidades, né? De cuidar das nossas relações, de aprender conceitos importantes, que às vezes a terapia vai te ajudar, mas que tu pode buscar numa literatura, né? É ótimo, eu gosto muito de assistir Big Brother, acho bem legal, mas não é só Big Brother, né? A gente pode fazer uma leitura, a gente pode ver um documentário, a gente pode, né, tem canais aí de YouTube, a gente tem vários, né, profissionais que disponibilizam conteúdo gratuito, né, pra gente conseguir aprender e absorver alguns conceitos novos, né. A nossa história de vida, ela, né, a forma como a gente aprendeu a se relacionar, a se comunicar, né, as visões de mundo que a gente tem são aquelas que a gente teve, é isso que a gente teve, mas não significa que isso é cristalizado, a gente pode ampliar. E na terapia a gente aprende muito isso, né? O quanto o meu repertório, né, que eu aprendi a vida inteira, talvez não seja suficiente para lidar com o meu momento de agora, a adulta que eu sou hoje, né? E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em saúde mental. Eu gosto de dividir saúde mental em 2 grupos, né? Fatores de risco e fatores de proteção. Assim como qualquer, né, outra doença, até orgânica. Tem coisas, né? Tem elementos que são fatores de risco, né? Por exemplo, falta de apoio familiar, né? Estrutura familiar, uma comunicação mais agressiva, mais violenta, relacionamentos abusivos, um ambiente de trabalho sem reconhecimento, sem oportunidades, sem possibilidades, sem ser realizado profissionalmente. Vamos pensar de modo geral, assim, me ajuda em fatores de risco mesmo. Uso de substância, né? A própria pandemia é um fator de risco. A gente tem inúmeros fatores de risco. E a gente tem, por um outro lado, também fatores de proteção, né? Boas relações, lazer, né? Exercício físico, meditação, terapia,
né? Então a gente tem estudo, né? Propósitos, conhecer os teus valores, aquilo que é importante na tua vida. Então, a religião, né? Às vezes a espiritualidade também é algo que pode ser um fator protetivo para eu não adoecer emocionalmente. Então a gente tem nessa balança aí coisas que a gente pode fazer para além da psicoterapia. Que eu costumo dizer que às vezes ela vem assim na cereja do bolo. A pessoa tem que desenvolver um monte de coisas para ela conseguir estar naquele momento aberta ali para conseguir desenvolver um processo de psicoterapia. A construção da saúde mental é de pouquinho em pouquinho, né? Exato, é todos os dias. A gente fala muito do conceito de autoestima, né? O conceito de autoestima que se fala, que se vê em rede social e Reels, é complexo, é muito complexo. A nossa visão, né, enquanto sujeitos, de mundo, de quem nós somos, né, da forma como a gente se percebe, como a gente acha que os outros nos percebem, né, envolve não só aparência, né, como muitas vezes a indústria da beleza vende, mas envolve nosso senso de capacidade, envolve uma série de coisas, né, que a gente precisa nesse processo de autoconhecimento ir percebendo, ir descobrindo, ir lapidando, né? E aplicando, porque assim, dentro da terapia, eu vejo também dois momentos, assim, né? De reflexão, e aí envolve nosso momento da sessão ali, onde a gente está abrindo as gavetinhas, entendendo de onde vêm as coisas, por que eu funciono do jeito que eu funciono, né? E existe a prática, né? Existe a ação, a atitude, né? Que a gente encerra a sessão e ali, né, a gente vai fazer os enfrentamentos, vamos botar em prática, né? Não adianta a gente só teorizar, falar e não desenvolver ações que concretizem essa mudança que a gente está buscando, né? Então eu sempre digo, né? A parte mais fácil ainda é a reflexão, né? Por mais que, nossa, lidar com as realidades é duro, é duro, mas fazer, botar em prática é muito desafiador. Muito. Mas é muito louco, porque a gente vai na sessão da terapia ali no dia e a gente fica reverberando aquelas informações tipo, durante muito tempo, assim, do nada te dá uns insights. Tu vai linkando, né? Vai, então agora eu entendi por que eu faço tal coisa, por que eu sou assim, isso aconteceu, por isso que eu reajo desse jeito. Na semana retrasada, que eu positivei pro Covid de novo, né, segunda vez. E eu tive que ficar sem ir pra academia. Esse processo da atividade física, eu percebi que eu preciso da atividade física dentro da minha rotina todos os dias para eu conseguir lidar com os meus problemas, os meus picos de ansiedade, assim, eu não tenho, né, um transtorno de ansiedade, mas, né, aqueles momentos de ansiedade ali do dia. E durante o período que eu estava em casa, com o Covid, então foi o período que eu estava mais, assim, com esses picos de ansiedade. Então, tipo, é quando eu consigo entender que é quando eu tô sem a minha atividade física. Então, vai muito além da terapia, né? Mas coisas que a gente aprende na terapia. E vocês entendem o porquê que o exercício ele é tão importante para a saúde mental? O que tem a ver o corpo com a mente? Vocês conseguem entender essa relação? Tá tudo conectado, né? Quando a gente está fazendo atividade física, a gente libera, né, hormônios no nosso sangue, que são reguladores de humor naturais, né? Dopamina, endorfina, adrenalina, tudo isso é responsável por manter o nosso humor estável, né? Que a gente consiga ter uma tela limpa para conseguir enxergar as coisas. Porque quando a gente está com uma desregulação de humor, a gente tende a enxergar como se fosse um óculos embaçado, né? Depressão, por exemplo, a gente tem, né, um campo de visão restrito, nebuloso, difícil, né? Então, quando a gente faz atividade física, a gente naturalmente vai combatendo, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é responsável também, que participa ali, né, da troca biológica da depressão, da ansiedade. A gente vai combatendo aquele cortisol, vai encharcando o nosso cérebro de dopamina, né, de hormônio de bem-estar, de tranquilidade, de felicidade, e a gente consegue, né, ter um efeito tão potente quanto uma medicação, né? Então, sempre quando a gente trata, né, casos de depressão, a ativação comportamental ela acaba sendo nesse caminho da atividade física, não só atividade física, obviamente, outras atividades, mas a atividade física tem um poder, assim, enorme, né?
E a meditação também, quando a gente fala de casos de ansiedade, é uma prática que a gente chama dentro da psicologia de mindfulness, né? Que é a atenção plena, que é desenvolver o nosso músculo da atenção para se conectar com aqui e agora. Né? Porque se a gente for pensar, o ansioso ele está sempre no futuro, né? Ele está sempre com o pensamento acelerado, ele não está conseguindo se conectar, né? Uma crise de pânico, por exemplo, né? Ela faz com que a gente tenha uma distorção de pensamentos, uma catastrofização, um medo muito grande, né? De futuro. Né? Então, quando a gente faz práticas de meditação, né? De respiração, porque a respiração é outro conceito importante, assim, né? Outro aspecto importante da nossa prática, da nossa vivência, né? É conseguir manter o nosso ritmo de respiração, conseguir acalmar, se conectar com as sensações do corpo. Automaticamente isso vai induzir a gente a se perguntar um pouco mais sobre as nossas emoções. As nossas emoções vão ter uma relação direta com o nosso pensamento, que vai dirigir o nosso comportamento. Então, uma coisa está ligada com a outra, assim, né? E poder fazer essas práticas custa, né, R$0, né? Tá ao nosso alcance. Claro que é desafiador, eu não falo aqui que é fácil, né? Porque para quem é sedentário, para quem nunca praticou uma atividade física, nossa, fazer 30 minutos de caminhada por dia precisa de motivação, você ter claros motivos para desenvolver aquilo. Então não é uma coisa simples, né? Não tô falando que é simplista, mas são atitudes e hábitos, e aí hábitos são construídos, né? Que vão fazer toda a diferença para a manutenção daquela saúde mental, né? Se eu tô bem, ótimo, bom, né? Então vou colocar coisas na minha vida que me permitam manter esse meu bem-estar, né? Agora, se eu não tô bem mais ainda, mais do que nunca, eu preciso me engajar em atividades, né, em um tratamento para resolver aquilo que eu preciso, né? Mas não pensando nessas atividades enfim, exercícios físicos, várias atividades como um escape, né? E sim pensando numa manutenção para a vida, né? Porque às vezes acaba também, tu vai saber explicar melhor que eu, né? Mas às vezes acaba tirando o foco daquele problema para outro problema, né? Sei lá, sai da crise de ansiedade para compras excessivas, para drogadição, para bebida, enfim. Quando a gente fala de dor emocional, todos nós temos, maior ou menor grau, né? Cada um dentro das suas circunstâncias, sua situação, mas a gente tem dor emocional. Quem que gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. E aí, ao longo da vida, a gente vai criando estratégias para lidar com a nossa dor, né? Para uns vai ser comer, para outros vai ser beber, outros vai ser uso excessivo de internet, outros vai ser jogos, outros vai ser drogas, entende? Outros vai ser, sei lá, um embotamento afetivo, a gente chama de modo protetor desligado, né? Aquela chavezinha que a gente se desconecta e fica na caixa do nada. Então, assim, a gente vai desenvolver estratégias de enfrentamento para os nossos problemas, né? O que acontece é que algumas estratégias, elas são mais disfuncionais, né? Elas vão ser mais problemáticas, que é isso que tu tá falando, né? De repente sai, né, para fugir de uma determinada coisa, cria um outro elemento ali para se abastecer. Na verdade, eu não tô enfrentando o meu problema realmente. Eu tô, né, me esquivando, né? Eu tô achando uma forma de enfrentar aquela dor, né? Eu gosto de dizer que é como passar verniz em madeira podre, né? Às vezes, e tem uma frasezinha, né? Todo excesso esconde uma falta, e é isso. Então, às vezes a gente vai ver aí, né, pessoas com vigorexia, né, com transtornos alimentares, uma busca excessiva por padrões de beleza inalcançáveis, e aí vamos falar do mundo aí dos procedimentos estéticos, né? Tem coisas acontecendo, né? A gente não é simples, 2 e 2 é 4. A gente é um universo de construções o tempo inteiro, né? Cada novo desafio da nossa vida vai nos modificando em algum grau. Só que o que acontece, né? Quando a gente tem estratégias muito primárias, e geralmente elas são, quando a gente cresce, quando a gente é pequenininho, a gente desenvolve uma forma de lidar com frustração, né? Só que aí eu tenho 30 anos e estou usando a mesma estratégia de lidar com frustração, né?
E nos meus 7 anos funcionava, eu dormi para esquecer. Agora, com 30, eu não posso só dormir para esquecer dos meus problemas, né? Ou então eu, sei lá, eu fazia chantagem emocional com os meus pais e funcionava. Mas agora eu faço isso com meu marido e ele não aceita e a gente briga, e aí, entende? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente tem formas desadaptativas de lidar com os desafios e a gente precisa evoluir nisso. Só que na escola a gente não aprende a lidar com emoções. Deveria, né? Que é a coisa mais constante da vida, que a gente vai ter emoções e vai ter problemas e a gente tem que aprender a lidar. Mas a gente não aprende isso. Muitas vezes na nossa família, que seria o ambiente de aprender a lidar com conexões emocionais, a gente também aprendeu talvez de um jeito meio torto, né? Então a gente vai ter modelos aí que não vão ser um bom exemplo, um bom caminho, né? De comunicação, de lidar com frustração, né? Então, é nisso, às vezes na terapia a gente vai buscar uma pessoa neutra, né? E aí, por isso que eu digo que a gente não vai escolher um amigo para ser terapeuta. E terapia não tem nada a ver com conversa de amigo, conversa de vizinho, nada a ver. Se tu estiver fazendo terapia e a sensação que tu tiver for essa, tá errado. Não que não tenha que ser algo bom, porque é um vínculo diferente, é um vínculo sadio. Mas não é juízo de valor. Eu não estou aqui para dizer o que a Paola acha, né, que faz sentido para a vida da Jéssica, da Natasha. A minha opinião não tem peso. Tem que ver o que funciona para a Natasha, o que funciona para a Jéssica. O que a Jéssica precisa, o que a Natasha precisa, né? E aí existe as... Fala. E até, Paula, muito essa questão de conexão, né? Porque tem gente que procura lá um psicólogo, uma psicóloga, e daqui a pouco não se encaixa. E não é porque aquela pessoa é um mau profissional, mas é porque realmente não tem a conexão. E aí a pessoa para ali, eu não quero mais saber, porque eu não gostei dessa história de terapia. Não procura outras alternativas, porque até... Te perguntei, não sei se eu perguntei ou fiquei te perguntar, mas enfim, como que é o teu modo de aplicar, né, a terapia, porque cada profissional tem uma forma, né? Cada profissional se especializa de uma forma. E como tu falou, tem profissionais que vão parar para te ouvir e não vão trocar muito. Já não, tem outros profissionais, que é o teu caso, que tu vai trocar, vai, né? Ô, Jéssica, Exato. tem uma coisa super importante em qualquer processo, e aí por isso que eu digo que não é conversa de comadre, mas tem que ter, que dá a liga, que dá a cola, que dá o match, né? O primeiro encontro eu gosto de dizer quando alguém me procura, um relacionamento, né? que a gente vai ter que, né, saber se a gente vai gostar de estar um com o outro ali uma vez por semana, trocando, né, conversando, abrindo, porque olha que íntimo que é, né? A gente vem para terapia abrir as nossas vulnerabilidades, porque é sobre isso, né? Com uma pessoa que tu não conhece, né? Uma pessoa que às vezes vai ter opiniões diferentes das tuas sobre aspectos da vida. E a gente chama isso de relação terapêutica. A relação terapêutica ela tem que ser fortalecida para que possa suportar, né, essa abertura, né? Essas intervenções que, quando a gente elege um terapeuta, a gente está elegendo alguém, né, com autorização, digamos assim, para nos dar uma chacoalhada quando precisa, uns tapa na cara, né? É isso mesmo, né? No bom sentido, né? De poder trazer alguns elementos importantes. Olha, né? O quanto disso aqui é responsabilidade sua. E às vezes é dolorido ouvir isso. Muito, né? muito. Então, precisa ter. Fazer as coisas, sabe? Eu acho muito absurdo. E às vezes a gente paga mesmo para ouvir que o problema, né? Que a responsabilidade é nossa. Então, assim, precisa ter esse vínculo terapêutico, né? Cada abordagem, ela vai ter uma leitura, como se fosse uma lente mesmo, né? Que o profissional vai escolher para conduzir aquele processo, né? Mas, basicamente, todas as abordagens teóricas têm o objetivo de ir para o mesmo caminho, né? Que é encontrar o bem-estar daquele indivíduo que vem buscar terapia. Né? Seja com diagnóstico, seja com problema, né, situacional, de relacionamento, seja o que for, né? O nosso objetivo vai ser esse. Mas é uma linha teórica que também nos dá, assim, né, embasamento para eu não usar do meu juízo de valor, né? Então a gente estuda justamente para isso. E aí é bom a gente poder também falar que existem outras terapias, né? As pseudociências, né? Que para alguns pode fazer super bem, né? Tem N
nomenclaturas agora, né? Tem Theta Healing, tem né, outras abordagens que não são psicologia, né? A própria constelação familiar que o direito usa muito, né, Jéssica? Não são da psicologia, não são instrumentos e questões científicas da psicoterapia, porque a psicologia é uma ciência, né? E ela é embasada em estudos, né? Naquilo que funciona para os indivíduos, né? Que tem efetividade, que tem comprovação. Então, é importante também a gente poder entregar a nossa saúde mental para um profissional que tenha, né, essa seriedade, porque é um compromisso grande de tu estar ali com alguém, né? Tem questão de sigilo, tem a questão da técnica. É óbvio que o processo, todo mundo vai querer chegar no mesmo fim, que é o bem-estar. Mas tem caminhos, tem técnicas que vão chegar mais rápido, outras vão chegar mais devagar. É legal tu procurar, né? Já é uma coisa difícil. Então, procura alguém que tenha né, capacitação, que tenha comprometimento, né? Então, insistir numa coisa que tu não tá gostando, que tu não tá dando, que não tá te fazendo bem, né? Que se a terapia vai fazer bem, né? Mas claro que, como tu falou, tem os processos dolorosos, né? Eu vi que a Tainá comentou aqui que ela demorou para achar uma psicóloga que realmente ela se achasse à vontade. E quando eu comecei contigo, Paula, eu nunca me esqueço que eu relatei, né? Eu fui numa psicóloga e eu não gostei do que ela me falou. E aí passou, acho que, sei lá, umas 2 sessões. Daí tu falou assim pra mim, tu viu que eu te falei a mesma coisa que ela te falou? Daí eu, é verdade. É verdade, pois é. Porque também, às vezes, a gente não tá disposto a ouvir, ou a gente fica, né, irritado, a gente não quer aquele desconforto, né? Então tem muito disso também. E essa confrontação, que muitas vezes é o que nos tira da nossa zona de conforto ali, né? Nos desconforta, e é sobre isso. Para nós, a gente chama de confrontação empática. Então, é uma confrontação, é uma provocação, né? Às vezes é realmente para causar um impacto reflexivo, para gerar um insight, mas é com afeto. Talvez seja a primeira relação, né, que aquela pessoa vai ter, onde a gente vai ter honestidade, clareza, vai falar abertamente, mas vai ter um vínculo forte ali, né? Então, é muito doido, assim, é uma dança, né? É uma dupla. É uma dupla. A gente tem que estar aberto, o profissional tem que estar engajado em sintonia, em querer, realmente se dedicar para aquele caso, porque as pessoas também têm uma visão de que a gente senta ali, ouve, né? Fala o que dá na telha, né? E a pessoa vai embora e a gente, né, vai se ver na outra semana e a gente estuda os casos. Sim. Durante a semana a gente pensa, tive lá com a Natasha numa sessão, e aí ela me trouxe isso, e a gente tem supervisão, né, coisa que talvez muitas pessoas não saibam. Os terapeutas, eles analisam o caso, eles estudam o caso, eles, né, buscam técnicas. Muitas vezes a gente vai para um grupo de outros terapeutas, né, e vai trazer aquele caso e vai tentar entender qual é o ponto cego que a Paola não enxergou da Natasha ainda, da Jéssica, né? Como que a gente pode melhorar naquela intervenção com o paciente. Então, a terapia não é algo tão simplista, né? E não é uma coisa assim do senso comum, porque as pessoas têm muito isso. As pessoas vão no médico, né? No médico, enfim, da medicina, e não questionam, né? E aí vão pra terapia achando que a gente fala qualquer bobagem, qualquer coisa. E não é assim. Os terapeutas fazem terapia também, então. A gente faz terapia porque não pode ter nenhuma interferência também nesse processo. Imagina, se, sei lá, vamos imaginar, tá? Deus o livre. Mas se a Jéssica, sei lá, tá num processo de divórcio, e aí a Paola tá num processo de divórcio, e aí eu tenho aquela coisa, né? Eu vivi aquela situação na minha vida e aquilo tá muito forte pra mim. Olha o atravessador que isso tem. Olha como a lente da Paola pode estar contaminada. Eu posso dizer, Jéssica, vai lá, separa mesmo. É isso aí que tu tem que fazer. Faz como eu, separa. Olha só. Sim. Então, a gente tem que ter uma limpeza. A gente tem que estar com a nossa saúde mental legal, né? A gente tem que estar com técnica. A gente tem que estar bem alinhado para poder receber aquilo que é do outro e aquilo ser do outro. Sim, ficar lá, né? A Paty comentou aqui. Ai, Paty, minha amiga, minha dupla, minha parceira, né? A gente sempre faz algumas lives.
Foi minha colega de parceira de porta de consultório, morro de saudade. Não, tem duas Paty. Tem a Paty, a psicóloga. A Ai, tô vendo. né? Aham. Não, tem um comentário mais pra cima da Paty Cardoso. Leiam pra mim, porque eu sou bem cegueta, bem ruim. A Paty Cardoso, ela mencionou aqui que ela começou a terapia com 12 anos e parou, né, por não se fechar com nenhum profissional. E com 19 para 20 anos que ela encontrou um profissional que ela queria levar para casa. Uhum. É isso mesmo. Gente, o importante é assim, ó, a gente percebe, tô me sentindo confortável, gostei, sigo. Não gostei, seja sincero, olha, não me senti legal. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa, é um excelente profissional, mas não deu match, não bateu, né? E aí, ok, segue e procura outro. Não desistam da terapia na primeira tentativa. Porque eu não gostei, não me senti bem. Procurem outros profissionais, né? Nunca vai dar, né? Nós somos muito diferentes. E a gente nunca vai encontrar alguém que, né, de repente, seja perfeito, 100% aquilo. Mas vai ter pessoas com mais afinidade, né? Com quem a gente vai se sentir mais confortável. Claro. A Patrícia Reinaldo, então, comentou. Por aí mesmo e sem julgamentos também. As pessoas não estão acostumadas a serem escutadas assim. Passa pelo filtro delas com essa escuta crítica que já estão enraizadas em suas crenças. Porque, como tu falou antes do debate entre amigos, né? Tem gente que acha que desabafar com um amigo é psicologia, né? E não é porque um amigo tem as suas crenças. Eu vou desabafar com uma amiga, ela vai ter uma opinião formada sobre o assunto porque ela me conhece, né? Ela sabe. Vai te defender, exatamente. Exatamente. Por isso que a gente não atende pessoas assim, amigos, familiares, porque a gente vai ter um viés, né? Um olhar já contaminado sobre aquela relação, né? E não vai ser alguém neutro com essa condição, muitas vezes, de fazer uma devolução, de fazer uma confrontação empática, né? Aquilo se mistura nas nossas emoções. Então, por essa razão, a gente não atende, assim, pessoas da nossa relação, né? Sim. Mas é muito legal, assim, eu recomendo a todas as pessoas que puderem, que tiverem essa abertura, essa disponibilidade, e no momento em que sentirem a necessidade, busquem um psicólogo, assim como a gente vai ao dentista fazer uma revisão, como a gente vai, né, em outros profissionais. Sim. Esse tabu que a psicologia é só quando, ou quando a corda tá no pescoço já, quando a coisa tá difícil demais. Ou então, quando, né, tem um diagnóstico, um encaminhamento, não precisa, gente. A gente pode visitar um profissional da psicologia para buscar melhorar algum aspecto em específico, né? Minha relação afetiva, né? Minha relação conjugal, né? Uma questão de relacionamento familiar, uma questão de habilidade de comunicação. A gente pode buscar, né? E é um lugar como eu costumo dizer, ninguém é 100% desconstruído, né? A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Por mais evoluído que a gente seja, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. E a terapia é muito isso, nosso processo de evolução, nosso processo de autoconhecimento. Assim, como eu tô só falando de mim, né? Da minha vivência, mas enfim, digo para fazer terapia para se conhecer real, assim, o que eu gosto de fazer. Eu tava num momento tão triste e não era uma depressão de tomar medicamento, enfim. Mas eu tava num momento triste que eu não conseguia me identificar, não conseguia me reconhecer os meus gostos, o que eu gosto. E isso que eu sempre fui uma pessoa super autêntica, super pra cima, né? Mas, enfim, passando por um momento difícil. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa por momentos difíceis. Não, se a gente for olhar esses números, né, do índice de depressão, né, no momento que a gente está vivendo, olha o que a gente viveu em 2020, 2021, né, uma crise financeira, uma crise de saúde, né, o isolamento social, que, né, para nós que somos seres humanos é uma coisa muito impactante, né, porque a gente é um ser social. Então, assim,
olha o número de pessoas adoecendo. A estatística da gente vir a desenvolver né, uma doença, uma ansiedade, uma crise de ansiedade ou né, um período depressivo em algum momento da nossa vida é muito grande. A gente vai perder pessoas, a gente vai eventualmente passar por situações de, né, de fechamento de ciclo de trabalho, de relacionamento. A gente vai ter desafios, né? É um pouco até idealista a gente imaginar que a gente nasceu totalmente pronto e que a gente, né? Não, né? Alguns de nós, é aquilo que eu falei, a gente tem fatores de risco e fatores de proteção. Tem pessoas que vão ter uma resiliência maior, né? Que vão ter fatores de proteção que talvez a pessoa nunca vá ter nenhum transtorno emocional ao longo da vida, né? Mas a gente também tem uma parcela muito grande e cada vez mais, porque a gente está evoluindo aí, né, em novas tecnologias, um novo modelo de vida, agora a gente está muito mais no digital, né? A gente está tendo né, um turbilhão de outras possibilidades que também são potencialmente adoecedoras. Sim. Então é isso, gente. A gente passou de um período totalmente que não era online para um período quase que 100% online, né? As pessoas estão conectadas o dia inteiro. Tipo, hoje nós estamos aqui graças à tecnologia, né? Mas estamos conectadas o dia inteiro, então não tem como as pessoas não desenvolverem... Essa nova geração, né, de adolescentes, né, a própria educação, né, virtual, tudo isso traz impacto. Será que a gente está pronto? Será que o nosso sistema emocional, né, cognitivo, emocional, relacional, está preparado para sustentar todas essas mudanças, esses avanços, que são sim positivos, mas que também trazem, né, efeitos colaterais, né? E às vezes a gente vai precisar se ajustar. Né? E aí é legal poder falar, né, Jéssica, assim, da coisa da terapia online, né? Eu né, compartilho com vocês dessa questão de ter me mudar no meio da pandemia, né? Eu tinha consultório em Tramandaí, presencial, praticamente 100%, atendia poucas pessoas no online e, né, de repente tudo fechou e as pessoas migraram para o atendimento virtual, online. E é super, assim, agora eu já consigo dizer com mais consistência, né, ao longo desses anos, de que é efetivo, é muito bom, é óbvio que é uma delícia estar presencial, né? Agora eu tô retomando os atendimentos presenciais também, é uma delícia estar presencial. Mas, gente, a terapia online hoje facilita muito, né? Em qualquer lugar a gente pode escolher profissional, a gente pode, né, não tem mais aquela demanda de deslocamento, então também é muito útil que a gente possa, né, fazer uso dessa tecnologia, desse recurso, né, que a gente tem à nossa disposição. E a gente tem o preconceito porque acha que não vai ter a conexão, né? Que a gente acha que online tu não vai ter aquela conexão. Mas digo para vocês que tem e é perfeito. A conexão a gente faz, né? Muitas vezes vai ter intercorrências de queda né, de internet. Mas a conexão real a gente faz, esse vínculo que a gente constrói, independente se é online, se é presencial, né? Então, assim, que a gente possa se experimentar. Eu vejo que hoje tem menos até resistência, né? As pessoas já estão topando fazendo online, atendo gente de vários lugares, assim, que a gente nunca se viu presencialmente, mas que tem conexão, né? Sim. Tem vínculo, tem base, a gente pode trocar coisas significativas, né? Então é muito, muito potente também nesse sentido. Paula, deixa eu te fazer um questionamento. Tua demanda durante a pandemia, ela aumentou? Aumentou, assim. Claro que a gente tem uma capacidade limitada, né? Às vezes a gente tem que atender, sei lá, 60 pessoas, né, numa semana. Mas já tinha, assim, né, um fluxo legal e isso foi se mantendo, assim. A procura, muitas vezes, eu acabava encaminhando para outros colegas, né? Mas, assim, a gente nota que, sim, que as pessoas estão mais adoecidas, com mais necessidade de busca de atendimento, assim. Mas nesse contexto, assim, de adoecimento já, né? Então, assim, eu acho que com certeza, né? Eu falo por mim, mas tenho certeza que outros profissionais também têm notado esse aumento de demanda, assim, né? De busca por psicoterapia. O que é algo bom, mas o que é algo bem preocupante também, né? Sim. Mas quando tu vai atender, então, esse primeiro atendimento, tu faz uma avaliação e se for o caso,
tu encaminha, então, para psiquiatra, enfim. Uhum. A primeira etapa da psicoterapia a gente chama de avaliação, né? Que é justamente esse primeiro momento de entender se a gente vai formar uma boa dupla, se, né? Se deu match, se a gente quer trabalhar. Muitas vezes eu não sei a demanda, então no primeiro atendimento eu vou entender qual é a demanda, sintomas, queixas, o que está buscando, qual é a expectativa, né? Nos primeiros atendimentos a gente ainda vai dando uma sequência ali, se não ficou bem claro, né, qual é a indicação naquele momento, a gente vai investigando, né, cria-se uma hipótese diagnóstica. Se for o caso de uma intervenção com medicação, a gente faz encaminhamento para psiquiatria. Hoje a gente tem a telemedicina também, né, que é muito importante, assim, nesse período de pandemia, porque as pessoas também ficaram limitadas, né, nessa coisa de buscar o consultório médico. Então também existe a terapia, a consulta psiquiátrica online, né. Então, eu sempre faço esse encaminhamento, assim, na medida que a gente percebe. Mas, assim, sempre a psiquiatria, ela vai se beneficiar muito de um tratamento de psicoterapia associado, seja qual for a demanda, né? Eu posso aí ter uma depressão crônica, sempre vai potencializar o efeito de uma medicação, né? E muitas vezes não vai ser caso de uma medicação, porque vai ser algo, né, que a psicoterapia vai dar conta, né? Então, às vezes as pessoas vão direto para o psiquiatra, né, e buscar a medicação. Às vezes a gente pode, né, antes até da busca da medicação, intervir com a psicoterapia, né? A medicação não é para ser, em muitos casos, não é para ser uma medicação continuada e as pessoas seguem se medicando, se anestesiando e não olhando para aquilo que é verdadeiramente importante. Então, essa é a realidade, né, de grande parte das pessoas com diagnóstico, assim. Às vezes é um tratamento deficiente, assim, né, dessa parte de psicoterapia. Sim. Então, tá, tiradas todas as nossas dúvidas, sessão de terapia concluída com sucesso. O pessoal agora, se a gente tiver alguma dúvida, né, alguém quiser mandar alguma coisa. Eu vi mensagens ali em cima, que deixa eu ver se eu consigo rolar. Deixa eu ver se eu... Achei muito legal a Patrícia. A Patrícia mandou, e a própria terapia é uma reconstrução. Vejo mais assim do que uma desconstrução. Não há como desconstruir o que por muito tempo foi importante como pilar de sobrevivência emocional para o sujeito. Mas ressignificar é lindo, e então reconstruímos. Que lindo! Exatamente. A gente não tem nenhuma borracha mágica para apagar, né, as nossas questões passadas. Mas a gente tem essa possibilidade de ressignificar, de guardar isso de uma forma diferente, que doa menos, né? Que faça mais sentido, né? A gente tem a possibilidade de ampliar a nossa visão, as nossas habilidades para responder à vida, né? Então, é justamente isso. Então, tá, mas se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta... Mas desde já te agradecer. Eu que agradeço. Por ter participado com a gente. Deu até vontade de fazer terapia. Gurias, era isso que vocês queriam entender, queriam saber? Ficou alguma lacuna, alguma dúvida? Quebrar esse tabu mesmo, né? Perfeito. Falar um pouquinho. Romper barreiras da terapia. Isso. Terapia tá na moda, vamos lá. Vamos evoluir. Eu acho que é isso, a gente buscar construir a nossa saúde mental, porque ela é uma construção, né? É uma construção contínua, assim como a nossa saúde física, né? Para eu continuar tendo a saúde física, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso fazer exercício, preciso ter algumas atitudes que vão manter a minha saúde, senão eu adoeço, né? E na saúde mental não é diferente, algum comprometimento eu preciso ter com a minha saúde mental, né? O autocuidado. Nosso corpinho tá todo interligado, né? Saúde tudo, mental, corpo, mente, tudo interligado. Então, para que a gente também possa, né, surfar nos problemas da vida, a gente precisa ter, né, a gente precisa se esforçar um pouquinho, né, dar um pouquinho de si, buscar quando preciso. Não é vergonha, né? Ai, gente, por favor, assim, as pessoas têm uma visão ainda, né? E eu mando esse recado, assim, bem às vezes para os homens, tá? Claro que é uma população que está se abrindo muito para terapia. Sim. Mas eu também recebo muitas mulheres assim, ai, como é que eu faço pro meu marido, meu namorado fazer terapia? Né? Então, assim, para os meninos que estiverem nos escutando, eu sei que, né, a maioria aqui eu acho que é mulher. Mas assim, incentivem também seus parceiros a buscar, né? Uma relação ela é feita, né, de 50% de cada, e às vezes o homem tem uma resistência até maior
de buscar Sim. psicoterapia, de pedir ajuda, né? A gente tem 1 minuto aqui. Tá. Beijo, gurias. Muito Obrigada pelo obrigada por convite. ter participado com Tá? a gente. Quando precisarem, me Obrigada a todos chamem, por vai ser um participar. prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigada por todo mundo que comentou. A gente vai deixar nossa live salva no YouTube em breve. A gente já manda o link para todo mundo aí, espalha pelo Instagram, tá? Um beijo para Michelle, Beijo. para Bruna, Karine, para Patrícia. Um beijo para todo mundo que participou. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.